Você está ouvindo o Missional Podcast, nesse canal que nós temos para poder edificar você de qualquer lugar do mundo. Tá ouvindo a gente agora, que bom estar aqui com você hoje e novamente com o nosso pastor sênior. E aí, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Mais uma vez aqui, né? Graças a Deus. Tava com saudade já desse tempo aqui, hein? Faz tempo que a gente não grava, né? Faz tempo que a gente não bate papo, fala sobre liderança. Verdade. Vamos voltar agora e prometemos ser agora em nome de Jesus. Contínuos, né? É verdade. Contínuos. Tem que alinhar a agenda, tem que chamar ele e falar, pastor, pelo amor de Deus, vamos lá no podcast. Aí ele esquece. Mas tá tudo bem. Importante que você tá aqui hoje. E a gente tá numa estação muito legal na nossa vida como igreja, né? Verdade, nesse verdade. novo lugar. O que você tá sentindo? O que Deus tá falando no teu coração nesse momento? Rapaz, são sentimentos assim, bem legais de ter nesse momento da altura da minha vida, né? É a terceira construção que a gente faz e a gente percebe, assim, como é que são diferentes, são distintas umas das outras por causa, não tão somente da proporção, mas do momento que nós estamos vivendo como igreja, né? Você fala do momento como igreja ou do teu momento pessoal? Os dois. Porque você tinha idades diferentes, né? A primeira, você tinha quantos anos? A primeira estava com 36 anos. 36. 36 para 37 anos. Foi quando você destruiu a igreja menor e construiu uma maior ao redor. Nós tínhamos uma capelinha, aí Deus nos desafiou para fazer uma ampliação e a ampliação foi derrubar tudo e construir do zero. Imagino como que deve ser. Assim, é óbvio que as proporções são maiores, mas o desafio também... hoje eu tenho um outro panorama dentro do meu ministério, do calibre que você faz, mas mesmo assim, o desafio é tão grande quanto, né? Porque o passo é igual. Talvez lá atrás o desafio era até maior por causa da realidade que vivíamos como igreja local, né? Uma igreja bem mais humilde, vamos dizer assim, uma igreja menor, obviamente com recursos mais escassos, então o desafio era maior. Mas é interessante, havia uma energia muito grande da nossa parte para a coisa acontecer. Hoje a gente tem mais experiência e consegue equilibrar mais, às vezes, o avançar da obra, a hora que tem que botar mais energia, a hora que você tem que dar uma segurada a mais. Mas eu penso que é difícil medir a proporção do desafio de uma época e de outra época. Porque numa época você está com uma idade diferente, com uma maturidade diferente. Na outra época você está já com uma maturidade maior, com uma vivência de vida maior. Mas desafio é desafio, né? Com certeza. E assim, eu acho que dentro do que você está falando, dessa questão do desafio, eu acho que vem muito forte o propósito, né? Eu acho assim, é óbvio que existe hoje uma energia diferente, né? Você também, pela sua idade e tudo mais, apesar de você ser um cara muito enérgico para a tua idade, isso é fora da curva, né? Mas nós vemos homens de decisão tomarem esse tipo de tomada de desafio com uma idade avançada. Vou te dar um exemplo, os presidentes, por exemplo. É verdade. O Donald Trump. É verdade. O cara tá liderando a maior potência mundial, acho que ele tem 78. E liderando conflitos complicadíssimos. Sim, no corajoso, mundo, né? Então, que demanda muita energia emocional, que demanda muita experiência de vida e também consciência de propósito, que é isso que é interessante, Pedro Paulo. Por exemplo, lá atrás, quando você pergunta, pastor, qual era o seu sentimento lá atrás? O meu sentimento lá atrás era de que eu precisava construir algo maior no momento por causa do crescimento da igreja. Naquele momento. Nós estávamos crescendo, graças a Deus, nunca paramos de crescer. Estávamos crescendo. Hoje, não é só por conta do crescimento, não é só questão de acomodar pessoas. Hoje nós já pensamos em uma construção de um legado, de um modelo de igreja, de comunidade que pode ser referência para muitas outras igrejas. Sim. Então,
não é só a questão da construção, é o que está por detrás dela, os sentimentos que está por detrás dela. É a condição que ela vai nos dar para poder tocar outras gerações, outras comunidades, outras cidades que às vezes vai estar olhando para nós como referência. A maneira como as igrejas cresciam antigamente estava muito ligado ao tamanho do prédio, né? Ligado ao tamanho do prédio e à localidade, né? Uma avenida. A pessoa, vamos fazer aqui a igreja nessa rua aqui porque passa muita gente. Exato. Antigamente, vamos 25 anos atrás, vamos colocar nos anos 2000 ainda, que a gente tá andando um pouco para trás. Era importante você... Bem recente, 2000 para mim é bem recente. Para mim também. Quando a pessoa fala assim, ó, nasci em 2000, eu falo, nossa, 2000, eu tinha 14 anos, né? Mas não é tão longe assim. Há 25 anos atrás, nos anos 2000, era importante você estar numa avenida. É importante estar na avenida, no lugar de concentração de gente. Você ia fazer uma campanha, você colocava outdoor. É verdade. Carro de som. A comunicação era... Tanto que os grandes igrejas, né, e denominações fizeram o quê? Foram para televisão. Rádio e televisão. Sim. Eu fazia rádio, né? Na década de 90, eu fazia rádio. Sim. Você vê, por exemplo, a Renascer, né, era muito forte na televisão na capital. Exatamente. A Igreja da Graça tinha o seu programa. As igrejas que cresceram naquela época eram igrejas que descobriram que a melhor ferramenta do momento, que era a televisão. Então aí quem tinha recursos para ter um tempo na televisão, e às vezes algumas até a própria televisão, cresceram bastante. Era visto, né? Porque é o mesmo sentimento. Eu preciso estar onde passa muita gente. Exato. É o mesmo sentimento da avenida, daquela igrejinha da década de 70 que precisava estar pertinho das pessoas, numa avenida. A questão é a mesma, né? Eu preciso estar onde as pessoas estão. Isso trazia, não sei se você concorda comigo ou não, mas trazia um abismo muito grande entre as outras igrejas, né? Entre as igrejas grandes. Diferente de hoje, Pedro Paulo, que as pessoas podem aparecer mesmo sendo uma pequena igreja. Com o advento da internet mudou tudo, né? Ela pode aparecer. Quantos grandes ministérios, grandes potenciais de ministério não eram ouvidos antigamente porque não tinha esse recurso da televisão, por exemplo. Pessoas extraordinárias, eu penso em algumas, pessoas que com a capacidade de pregar, com conhecimento bíblico, com experiência de vida muito grande, mas que não tinha acesso. Não era visto. Não era visto. Que coisa, né? A internet, ela mudou totalmente o jogo, né? Mudou totalmente como tudo acontece no mundo, né? É verdade. A internet... Quem tinha a oportunidade de pregar numa conferência onde concentrava muitos líderes, essa pessoa começava a ser visto. Sim. Mas quem não tinha... Sim, é verdade. Qual que era a estratégia? Pregar numa grande conferência, ter livros lá. Tem alguns livros escritos. Tem uns DVDs, né? Antigamente tinha isso, né? Vendia os DVDs, né, de pregações. Mas antes do DVD tinha um cassete, né? Os cassetes de pregações. Aí tinha lá o cassete. Deus transformando a tua história. Aí tinha várias pregações, vários cassetes, né? Eu lembro do começo do Luciano Subirá, que ele vinha com a caixa de cassete assim. Era a maneira do cara conseguir impactar a mensagem dele mais, né? Na casa da pessoa e tudo mais. Alguns tiveram, assim, essa expertise de fazer isso. Porque, na verdade, o que acontecia antigamente? A gente era muito pastor local. Grandes pastores foram pastores locais. Ele se concentrava na sua localidade. Ele reverberava ali no seu aprisco, às vezes no seu bairro, até na sua cidade. Alguns, dependendo da denominação que ele estava inserido, reverberava na sua denominação. Então não havia em muitos casos não havia uma ambição. Quando aqueles que tinham assim um chamado, que entendiam que o seu chamado poderia ajudar muita gente, fazia isso. Ia para as conferências, levava cassete, escrevia livros, e graças a Deus, porque alguns fizeram isso. Mas muitos tinham tanto potencial quanto, mas não tinham talvez a mesma ambição. Verdade, né? A ambição é tudo, né? Não tinha a mesma ambição, assim, eu vou aqui, eu quero ajudar a minha comunidade, quero ajudar a minha igreja, quero trabalhar aqui, quero pastorear. Era essa questão, né? E hoje, se for ver, são pessoas de um potencial ministerial gigante. Qual que é a ambição saudável de um pastor?
Boa pergunta, hein? Eu acho que a ambição saudável está ligada, né, obviamente, a fazer o que Cristo te pediu para fazer. Eu acho que se eu tô cônscio do meu chamado e do meu ministério e eu estou fazendo aquilo que Cristo me chamou para fazer, e eu vou trabalhar, a minha ambição tem que ser para isso. Eu tenho que fazer o melhor, produzir o melhor dentro disso. Entendeu? Por exemplo, hoje eu entendo que eu posso ajudar algumas pessoas mais novas do que eu, com a minha experiência, então eu vou usar os recursos que eu tenho para fazer isso. Eu tenho que até ser, como você mesmo me cobra, né, mais ambicioso. mas eu acho que a ambição está ligada à consciência do chamado. A ambição está ligada a dizer, olha, Deus me chamou para fazer isso, e eu vou fazer isso. Eu acho que a questão de ser visto talvez possa estar ligado à ambição da pessoa, mas não no ponto de eu quero ser conhecido, mas amplificar minha mensagem. Exatamente. Porque essa questão, né, a gente vê muito essa discussão, né, Pedro Paulo? O cara quer aparecer. Mas tem gente que precisa aparecer. Tem gente que carrega algo tão importante, uma experiência tão boa, que ele precisa aparecer. Se ele não aparecer, essa experiência, esse carregamento que ela tem, não vai conseguir se espalhar, influenciar outras pessoas, motivar outras pessoas. Então eu penso que a gente precisa lidar muito bem com isso. Obviamente que a gente tem que tratar sempre do ego, né? Sempre, eu não sou mais importante do que outra pessoa só porque eu tenho um palco maior, uma reverberação maior, uma audiência maior. Eu não sou melhor por conta disso. Aí é questão de fórum íntimo, é questão de tratar seu próprio coração. Uau. A gente fala como se fosse feio, né? A pessoa quer aparecer. Quem não quer aparecer? Acho até hipocrisia, né? Todo mundo quer que aquilo que ela faz, de uma certa forma, tenha o reconhecimento e seja visto. Não é pecado nisso, não tem nenhum erro nisso. O erro eu acho que o errado, Pedro, está você se eu sou mais importante do que ele, eu sou melhor do que ele. Quando você começa a alimentar esse tipo de sentimento, aí você precisa sondar seu coração, deixa eu corrigir a rota aqui. E que todos estão sujeitos, viu? Sim. Ninguém está livre de sentimentos ruins. Por isso que a Bíblia fala, examina o homem o seu coração. Então tem que examinar, peraí. A pessoa que mais eu tenho que examinar sou eu mesmo. Sempre estar corrigindo a rota do meu coração, para não permitir que sentimentos venham atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através de mim, através do meu ministério, através da minha experiência. Eu acho que o problema é quando vira vaidade, né? E a vaidade está no fim, né? A vaidade é um risco. A vaidade quando está no fim, por exemplo, aparecer é o meu propósito. Eu acho que o grande problema do ego é quando tudo que eu quero é aparecer. Eu acho que quando a pessoa pensa assim, tudo que eu quero é fazer a vontade do Senhor, e eu consigo propagar isso de maneira melhor, óbvio que a minha mensagem vai ter um impacto em mais pessoas. Óbvio. Se cada 100 pessoas que ouvirem a mensagem, 2 receberem e forem transformadas, se 1.000 ouvirem, 20. Se 10.000, 200. Se 100.000, 2.000. Tô fazendo certa conta, né? É isso. Então, quanto mais pessoas, melhor. Obviamente. Então, não tem por que eu ver algo ruim no fato da mensagem ser propagada. O ponto é o porquê do meu coração tá querendo isso. É verdade. Se o fim for eu aparecer, não, o fim é eu realmente ficar famoso. Aí eu acho que mora a vaidade. Aí o fim sempre vai demonstrar o que de verdade está dentro de você. Eu acho que o sucesso prova você. O sucesso prova de fato quem você é. Quando você está lutando, ali, se esforçando para conseguir, quando você está ali, às vezes a pessoa é humilde, a pessoa se submete, a pessoa aceita conselho, mas quando ela alcança algo, e às vezes alcança algo que muitos não alcançaram ainda, aí que vai testar o coração. A capacidade que eu tenho de descer
para estar no mesmo nível de uma pessoa, me relacionar com ela, eu manter o meu patamar e me tornar soberbo, me tornar ali vaidoso, me tornar ali uma pessoa inacessível, achar que todo mundo ainda não atingiu ou não conquistou o que eu conquistei. Esse é o momento crucial, é quando você alcança o ápice, quando você chega no topo da montanha. Aí de fato vai aparecer quem de fato você é. Uau, isso é muito forte. É. E assim, tem gente que não quer ser provado, né? Não quer ser provado. Talvez por causa disso, muitos não alcançam o sucesso. Porque ali, todo mundo é bom na retórica, né? É bom na retórica. Todo mundo é bom... cara... Tem uma entrevista de na verdade é um podcast de um tenista que ele é muito conhecido no circuito. Ele disputa todos os campeonatos, mas ele nunca ganhou. E ele é muito conhecido por ser um tenista que leva tudo na brincadeira. Ele é irônico, ele é aquele arquétipo de faz todo mundo rir. Mas ele nunca ganhou um campeonato sequer. Ele tá sempre disputando, tá sempre no circuito de tênis, mas nunca ganhou. Sempre ele no nível máximo de tenistas. Ele tá assim, mas nunca ganhou nenhum campeonato. E aí ele faz uma pergunta numa entrevista com o técnico, se não me engano, do Federer, do Roger Federer. E ele pergunta assim, o que você falaria pra mim? Ele pergunta, o que você falaria pra mim? Como se você fosse o meu treinador. O que você falaria? Ele fala assim, olha, eu falaria pra você que você nunca se esforçou ao máximo porque você tem medo de fracassar dando o seu melhor. Olha. Você tá vivendo isso dessa maneira, você nunca se esforçou. Você nunca deu o seu máximo porque você tem medo de entregando tudo que você tem fracassar e não conseguir lidar com isso. É verdade. É aquela história, né, que pior arrependimento que tem é o arrependimento de não ter tentado. Sim. Por medo de falhar. Ou medo das consequências. O medo do que vão pensar. O medo do que vão pensar. Isso é questão de ser medo do que vão pensar é um assunto muito interessante, porque o que impede muitas pessoas de alcançar, às vezes, sucesso naquilo que pretende fazer é o medo do julgamento das pessoas. Sim. E se eu falhar, o que as pessoas dirão de mim? Cara, a gente vê pessoas, por exemplo, Thomas Edison, que inventou a lâmpada e fez 3.000 tentativas 3.000? Antes de acender a lâmpada. Aí um repórter perguntou para ele assim, como é que você se sente depois de 3.000 fracassos? Aí ele responde assim, mas quem disse que eu fracassei 3.000? Eu descobri 3.000 maneiras de como não se acende uma lâmpada. Então, é a maneira que você vê as coisas. Se você ficar com medo de as pessoas chamar você de fracassar porque você tentou, é o que eu falo, pior arrependimento que tem é o arrependimento de chegar no fim da vida e descobrir que não tentou por medo. E assim, as pessoas têm essa questão, né? Assim como a nossa vida hoje é muito exposta, a gente só quer expor coisas boas, né? E a gente acha que a gente vai conseguir agradar a maioria das pessoas e o sucesso está na maioria, aprovar você. E assim a gente vai deixando de fazer o que a gente gostaria de fazer. Hoje a nossa guerra hoje é o seguinte, por exemplo, a gente tem lá o Instagram, temos lá o Facebook, TikTok, e tudo tá ligado ao quê? A like e dislike. Se eu tiver muito like, eu estou tendo aprovação de muitas pessoas. Se eu tiver dislike, estou tendo desaprovação de muitas pessoas. Então as pessoas ficam pautando a vida dela nisso. Sim. Tem que agradar as pessoas para ter um like. Para dizer que gostou. Não é verdade? Aí fica lá até, às vezes, com uma certa fobia de ficar vendo quantas curtidas tiveram positiva. Hoje em dia as pessoas gostam de ver quem viu o seu story. Vai lá e quem viu, quem curtiu seus stories. Então você fica lá, eu tive a aprovação dessa pessoa. Essa pessoa olhou, mas não curtiu. Sabe por quê? O story é exatamente isso. Você posta algo, aí você vai lá e você joga pra cima, aí você vê quem viu, mas não curtiu. Tão importante, porque o Insta só mostra quem curtiu lá no seu feed. Mas os stories mostra quem viu e não reagiu. Não reagiu. E aí você fica,
Por que não reagiu? Por que não reagiu? Às vezes a pessoa passou batido, né? Como você faz, como eu faço, passa batido. Fica vindo um atrás do outro assim e tal, e tal. Exato. Então, eu até acho que se você ver, olhar, não tem problema nenhum. O que você reage aí que é o problema. Puxa vida, o fulano de tal é meu amigo. O que aconteceu? Será que ele não está gostando de mim mais? Eu, assim, por experiência própria, não olho. Porque pra mim é um gatilho emocional muito forte, né? Tipo, tu vê lá e, tipo assim, aí você vê quem viu e quem não curtiu. Aí tu fica pensando, querendo ou não, a nossa mente, ela produz algumas armadilhas pra gente. Né? E eu acho que... E assim, essas armadilhas mentais, esses gatilhos emocionais são muito fortes. Mas você está tocando um assunto aí que é o problema dessa geração. Exato. A rejeição, ela sempre vai ser mais forte que a aprovação. Se você fizer algo e 10 pessoas falarem bem e uma falar mal... E o silêncio não quer dizer que não gostou. Exato. Você está entendendo? Esse que é o problema, que eu acho que é o problema dessa geração. Só do fato da pessoa não se manifestar, não quer dizer que ela não gostou. Você está entendendo? É aquela questão, pessoa, nós somos pregadores. A gente prega lá na igreja. As 5 pessoas, pastor, o senhor pregou bem hoje, gostei da mensagem que o senhor falou, mas centenas não falou nada, não quer dizer que não gostou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ou seja, fica lá, 5 deu um like para você, mas 300, 400, 500, no nosso caso até milhares, não deu. Exato. Só assistiu. Só assistiu. Não quer dizer que não gostou, mas essa ânsia de querer ter aprovação é gostar, querer que todo mundo vai lá e fala, eu gostei, like pra você. Uau. É um gatilho, é uma armadilha emocional. Eu acho que é uma armadilha emocional dessa geração. A minha geração tem lidar bem com essa coisa. Ou não teve tanta exposição a isso. Não teve tanta exposição. Então, como você já tá vivendo isso de uma maneira madura, talvez pra você não faça tanta diferença. Porque, tipo assim, depois que você chega... Eu penso assim, depois que você chega aos 50... Eu tô com 40. Depois que você chega aos 50, 55, eu não quero saber de nada, cara. Eu não gostei de você. Tô nem aí, cara. Você não gostou, não. No meu caso, 65 anos, eu falo, rapaz... Foi bom pra você? Foi. Não foi? Tá bom, na próxima vai ser, quem Legal, sabe? vai lá, vai com Deus. Deus te abençoe. Não é? Esses dias aconteceu, uma pessoa lá, eu falei sobre... Eu tava no meio da mensagem, no meio da mensagem eu falei sobre marcas de roupa. Eu tava pregando sobre Naamã, e a Bíblia fala que Naamã levou peças de festa, roupas de festa. Então eu falei, gente, a Bíblia deixou claro que eram roupas de festa. Então eram roupas preparadas, roupas caras. Então ele levou ali marcas famosas, comecei a falar marcas. E aí uma moça comentou assim no meu direct: olá, pastor, a sua mensagem sempre me abençoa, mas por favor, não cite mais marcas de roupas de luxo. Tem pessoas passando fome ali. Aí eu olhei o Instagram dela. Não era ela passando fome, com certeza. Pelo biotipo dela, não tá passando fome. Aí eu falei assim, cara, que doideira, né? Eu podia escrever 200 coisas. Eu podia escrever... Você não entendeu muito bem a ilustração. Não, porque a gente sabe, na nossa comunidade, a gente tem assistencialismo social, nós distribuímos cestas básicas, ninguém passa fome ali. Mas todo mundo sabe o que é roupa de luxo. Uma das coisas que os funkeiros... Se alguém tá passando fome, porque a gente não sabe. Exatamente. Os funkeiros, eles colocam nas letras de música marcas de roupas, né? Então, assim, todo mundo sabe o que é uma marca de roupa famosa. Você tá pregando baseado num contexto. Numa ilustração. Exato. Naamã colocou lá, botou roupas de festa, obviamente são roupas caras, roupas preparadas para festa, e você usou o contexto do momento. Isso é contextualizar uma mensagem. Exatamente, eu trouxe para um tempo contemporâneo. Aí, infelizmente, ela não entendeu. Mas isso acontece muito, Pedro. Mas qual que é o ponto? O ponto é, eu só falei assim, poxa, me desculpe. Na próxima vez eu vou tentar melhorar. Deus abençoe. Porque eu poderia discutir, eu poderia falar, mas assim, a opinião dela, o que ela falou, estava tão fora daquilo, da realidade do que estava acontecendo, que eu apenas desconsiderei. Entendeu? Ela não foi maldosa, não foi nada. Às vezes foi um sentimento que teve, porque pegou um contexto meio fora... Mas assim... de contexto. A crítica
Para nós, ela é muito pesada. A crítica define... Todo mundo, não existe... Todo mundo tem dificuldade de lidar com crítica. Sim. Eu acho que isso aí é o ápice da maturidade da pessoa. Ela absorver a crítica e não permitir que a crítica venha abalá-la emocionalmente ou tirá-la do prumo. Eu acho que a gente tem que... É bom ter crítica. É bom ser criticado, porque você começa a avaliar até você mesmo. Porque tem crítica que você tem... Por que o cara criticou aqui? Será que ele está vendo alguma coisa que eu não vi? Uhum. Será que ele tá vendo algum tipo de... Às vezes eu estou vendo por um prisma e ele está vendo por outro. Quem sabe o prisma dele é relevante. Então, saber lidar com a crítica é avaliar a crítica se ela faz sentido ou não. Se ela... É aquela questão, se não faz sentido, você simplesmente fala, tá bom, fez uma crítica aqui, não faz sentido, não tem nenhum tipo de peso, não vai acrescentar nada. Agora, se a crítica... não, ele fez uma crítica aqui. Rapaz, mas essa crítica aqui faz sentido. Me fez parar a pensar. Então, é saber lidar com a crítica. Aquela famosa, essa é uma crítica construtiva. Tem esse negócio... Esse negócio de crítica construtiva, às vezes, é o nome que a pessoa dá para falar que quer falar. Posso fazer uma crítica construtiva? Nenhuma crítica constrói nada, só destrói você. Não é? Só faz pensar. Mas o crítico importa ou não? Ou a crítica pode vir de qualquer lugar? Ou você consegue isolar o crítico da crítica? Pensa, Pedro. Quantas parábolas nasceram, quantos ensinamentos surgiram por causa das críticas dos fariseus e dos saduceus a Jesus? Sim. Jesus pegava a crítica deles e transformava no ensinamento. Jesus pegava o ponto de vista dos fariseus, o ponto de vista dos saduceus, que eram os religiosos da época, que estavam ofendidos com o ensinamento de Jesus, e pegava as críticas e reforçava o ensinamento dele. Você está entendendo? Tá vendo o que estão dizendo? Olha aí. Tá. Então... Quantos ensinamentos preciosos nós temos hoje porque alguém criticou Jesus? E pessoas ruins? Não é ruim, pessoas que estavam equivocadas, porque os saduceus, os fariseus, principalmente os fariseus, estavam achando que estavam defendendo algo legítimo, que era a lei de Moisés. E viu alguém que passou, esse cara aqui está quebrando toda a lei. Mas Jesus veio recumprir a lei. E ele não tem. A questão é aquela historinha do vinho novo em odre velho. Eles não entenderam o vinho novo. Mas ao criticar Jesus, ao falar mal de Jesus, ao acusar Jesus, ao perseguir Jesus, promoveu grandes ensinamentos e experiência para nós. Opinião, crítica, são coisas assim que são difíceis da gente lidar, né? São coisas que são... Nós muitas vezes... Né? Nós somos humanos, nós somos feitos de sentimentos. E quem é feito de sentimento, às vezes... Porque é a situação. Se você está bem, se você está lá bem consigo mesmo, está bem espiritualmente, está orando, alguém vem e fala mal de você, ou vem, ofende você, é igual o trânsito. Se você está bem, o cara fecha você, você fala, valeu, tudo bem, tal. Mas se um dia que você está nervoso, que você está fragilizado, um dia que você não está bem, o cara fecha você, a reação sua é outra. Então, a gente é humano, a gente tem sentimentos, tem momentos. Então, isso é importante. Eu estou num momento ruim, eu estou num momento fragilizado, eu vou me vigiar, vou policiar, porque eu posso ter uma reação que não vai ser boa. Aí que é importante. Até com a crítica. O cara criticou, é aquela história, né? Antes de responder, enche a boca d'água, pensa, entendeu? Fica a boca cheia d'água pensando, porque aí você pensando, você é impedido de ter uma reação ou falar uma palavra que possa complicar a situação, ofender uma pessoa e depois você se arrepender e ter que consertar. Não responde na hora, né? Seja tardio para falar, né? Tardio para falar. Muitas vezes eu penso muito nisso, sabe? Não é fácil ser criticado e definir a opinião das pessoas. E saber que as pessoas têm uma opinião sobre você e que muitas vezes não condiz com a tua realidade, né? De quem você é. Porque a gente tem... Eu acho que existe quem nós somos e quem nós pensamos que nós somos. E aí, quando alguém vai lá e fala o que ela pensa sobre você, e isso vai totalmente contra aquilo que você pensa que você
É difícil você conseguir separar a fala de quem falou, da persona de quem falou, e de que aquilo vai contra quem você acredita que é, então contra a tua verdade. Eu vejo Jesus naquele momento que ele fala com os discípulos, ele pergunta assim, ó, quem dizem que eu sou? Eu acho isso de uma maturidade de Cristo tão grande que ele não se preocupava nem um pouco com o que as pessoas falavam, tanto ele perguntava o que as pessoas estavam falando. Porque a gente tem um pouco de medo hoje de fazer essa pesquisa, né? O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? O que pensam de mim? E assim, hoje é possível isso, né? Tem um aplicativo que as pessoas podem falar sobre você de maneira oculta. E elas falam lá, você lê aquilo, elas te mandam tweets assim, Twitter. Vai te mandando de maneira oculta, ou perguntam coisas de maneira oculta, ou falam sobre você. Cara, isso é torturador, porque você saber... Rapaz, esse dia eu perguntei pro meu chat, né, o que ele pensa de mim. Quais são os meus pontos fracos? E você sabe que ele falou coisa lá que eu pensei, rapaz, esse cara me conhece. Ele quer te agradar. É outro ponto, né? Tem opiniões também pra te agradar. Mas você sabe o que é? A crítica, muitas vezes, nós levamos para julgamento. A pessoa criticou um comportamento que você teve, você acha que aí você está me julgando. Ela está me desaprovando. Então, esse sentimento de desaprovação é forte nas pessoas. Hoje, todo mundo quer ser aprovado. Nós acabamos de falar agora um pouco do like aqui, né? Então, esse sentimento de aprovação. Então, por isso que, às vezes, a crítica ela vem assim, engasgada, você... É porque a gente já considera a crítica um julgamento. Porque as pessoas, elas têm seu fórum íntimo, né? Elas pensam assim, olha, eu acho isso. Só que até para uma pessoa, para ser julgada, dependendo do que ela fez, precisa um júri. Precisam de mais pessoas dando a sua opinião. Eu tenho uma experiência com essa questão de coisa. Eu estava numa reunião de líderes alguma vez e tinha um rapaz naquela época que toda reunião que eu fazia, ele sempre fazia uma crítica contra aquilo ou falava sempre... Eu comecei a perceber um espírito antagônico. Do contra. Esse cara é muito antagônico. Um dia eu fui fazer uma reunião, eu preparei tudo, pesquisei as coisas para fazer, tal, eu coloquei lá. Ele falou, mas isso aí é assim, assim, assim. Aí eu perguntei assim, você pesquisou sobre o que você falou? Qual é a fonte de informação que você tem para isso que você está falando? Aí porque eu me preparei todinho para falar o que tem falando, mas aí ele falou, não, eu pensei isso aqui agora. Eu falei, você pensou isso agora porque você já estava pensando, como é que eu posso ser contra? Uau. Aí depois ele reconheceu, foi até bom, ele reconheceu, falou, rapaz, você é um espírito antagônico. Querer ser contra só para ser uma opinião contra é um espírito de antagonismo. Você tem que avaliar isso dentro de você. Você acha que você vai ser mais admirado, que você vai ser respeitado, que você vai ser uma pessoa que vai ser assim, vai se destacar sendo contra. E você é contra sem avaliar. E às vezes acaba sendo ridículo, porque depois prova que o que você foi contra não tinha sentido algum. Exatamente. É por causa disso que a gente tem que entender muito bem de onde vem a opinião. Claro. Porque, por exemplo, você acabou de deixar claro, você estudou, você se preparou por dias para apresentar algo. Aquele cara, em minutos, ele fez um julgamento e foi contra. Foi contra. Pela opinião dele, que demorou segundos para pensar, para ser contra algo que você projetou por dias. Eu acho assim, existem pessoas que querem opinar em tudo. Eu vou dar claramente um exemplo para você. Você imagina que um médico está lá fazendo uma cirurgia com todo o seu time, uma cirurgia muito complexa, com enfermeiros e 2 médicos ali fazendo. E aí passa o faxineiro para tirar o lixo. E o faxineiro pensa, olha, se eu fosse você, não estava certo o que você está fazendo, não. A opinião desse cara vale tanto quanto a do médico que está do lado dele. Então não é muito de quem está opinando. Eu vou te dar um exemplo. A gente tá falando da construção da igreja. Eu não entendo nada de construção civil.
Agora a gente tem lá profissionais que entendem. Então eu chego e pergunto, cara, isso pode ser feito? Isso tá certo? E a opinião dele importa pra mim. Agora tem gente que vai lá e dá opinião assim, eu acho que tem que ser assim. Peraí, cara, com base em que você tá falando isso? Então, assim, eu acho que o grande problema da nossa opinião hoje é que todo mundo... E isso construiu em nós esses filtros, porque todo mundo quer opinar. Se as pessoas só opinassem naquilo que lhes convém, ou naquilo que elas sabem, o mundo seria muito mais pacífico. A gente hoje está assim. Eu penso o seguinte, assim, por exemplo, a gente coloca um assunto na internet. Aí depois nós vamos ver os comentários do que as pessoas pensam daquilo, falam sobre aquilo. Vamos levar para 30, 40 anos atrás. Se eu tivesse um assunto que eu quero resolver, que eu quero passar, eu chegaria, por exemplo, lá no boteco, cheio de pessoas bebendo, perguntando, gente, o que vocês acham disso? Quem daqui me dá um like, quem aqui me dá um dislike? É a mesma coisa, a pessoa... Então, é um universo de gente que entra, às vezes, para dar opinião, que você tem que medir a relevância. Na verdade, eu penso o seguinte, se eu vou colocar algo na internet, é para acrescentar, para ajudar as pessoas. Se tem gente que não concorda com aquilo, a opinião dela simplesmente deixa para lá, pau. Por quê? Porque senão você fica nessa síndrome aí, né, de aprovado, desaprovado. Tô aceito, não tô aceito. Minha opinião é boa, não é minha boa. O crítico está aqui. Eu acho que um comportamento que pode ser edificante e pode balizar as emoções existem coisas que realmente cabem opinião de qualquer pessoa. Por exemplo, vou te dar exemplo sobre bolo. Eu faço um bolo. Aí a pessoa experimenta. Eu gostei. A outra, eu não gostei. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu gostei. Eu não gostei. Tá tudo bem. Agora tem pessoas que falam assim, eu acho que você devia ter feito esse bolo desse jeito. Não é? Não, eu acho que você devia ter feito o bolo assim. Olha, por que você fez o bolo desse jeito? Não, peraí, cara. Aí começa a vir... Não, exato. A farinha que você usou não é a farinha que deve usar. Você não sabe fazer bolo, você é confeiteiro. Existe uma opinião aceita sobre aquilo que você endossou, gostou, legal. Agora as pessoas querem opinar sobre aquilo que você faz. Olha, a maneira como você faz, o porquê você faz, o que você sentiu como você faz. Eu acho que esse é o grande problema. O problema é, as opiniões não param no... Cara, eu gostei do que você fez. Não gostei. Tá tudo bem, você não gostou, legal. Pedro, eu não gostei da sua mensagem. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Eu gostei muito. Glória a Deus. Cara, tu não... Olha, deixa eu te falar, tu não sabe pregar. Tu escolheu o texto errado e tal. A tua roupa não tava boa. Peraí. Então, tu tá atravessando a questão de gosto, você já tá querendo desconstruir quem eu sou, desconstruir a maneira que eu faço. E esse é o ponto-chave. Quando a pessoa fala pra mim, Pedro, eu gostei da sua mensagem, glória a Deus por isso. Pedro, eu não gostei, glória a Deus por isso. Agora, eu acho importante em tudo que a gente fazer, a gente tá deixando, a gente não está pedindo a opinião das pessoas. Quando eu faço algo, eu não estou pedindo opinião. E as pessoas, elas têm o direito de gostar ou não, e tá tudo bem. Mas eu também tenho o meu direito de me resguardar e de falar, cara, eu não perguntei a tua opinião. Existem pessoas que vivem de opinião alheia. Faz sentido? Olha, eu preciso que você opine nisso. O que vocês gostaram mais, A ou B? Aí você tá se vendendo. Eu já vi gente fazer isso. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que eu faço isso ou eu faço isso? Aí você tá dando pras pessoas, balizando na decisão coletiva a sua vontade. Em certo campo, pode até... Com certeza. Se você está fazendo uma pesquisa de marketing de um produto... Em certos campos até pode ser... Exato. Haver essa pesquisa de opinião. Né? Agora, o problema é quando você se desnuda daquilo que você faz e fala, olha, gente, e aí, vocês me aprovam? Aí esse é o ponto, cara. Quando você... Mas isso aí... eu acho que isso até deva existir, essa questão da opinião sobre mim, ou seja, da aprovação sobre mim, num circuito que você respeita. Sim. E que você tem segurança de que a opinião daquela pessoa lá não tem nada a ver com o sentimento sobre você, mas é uma opinião que ela quer ajudar, construir você, ajudar você. Então, obviamente, todo mundo precisa ter esse circuito, entendeu? De pessoas um circuito bem restrito. Uma bolha bem restrita. Bem restrita de pessoas
que é aquele só, alguém que tem coragem de dizer para você aquilo que você não gostaria de ouvir, mas que é importante para você. Essa bolha é essa. Eu não quero que uma pessoa que nunca sentou comigo numa mesa, que nunca passou um perrengue comigo, que nunca chorou comigo, que nunca sorriu comigo, venha dar opinião séria a respeito de algo sério da minha vida. Uau. Não tem valor. Ela não teve dor comigo. Agora, as pessoas que tiveram dor comigo, que você construiu um relacionamento, às vezes, de anos, seguro, e que você confia que a opinião daquela pessoa, por mais dura que seja, ela não é sentimental. É uma opinião para te ajudar a te construir, para colocar você na rota. Isso é importante. A gente ter pessoas assim é importante. Você vê, os grandes homens de Deus tiveram pessoas assim. Imagina Natan chegando para Davi. É verdade? Davi, cara, você viu o que você fez? Você percebeu? Ele ilustra toda a história, né? Não, Natan, eu consertei a coisa, eu casei com a mulher, tal. Não, Davi, não consertou não, cara. Você não consertou nada, moço. Davi, obrigado. Davi poderia, como rei, cortar a cabeça de Natan, matar Natan, não, mas porque Natan estava nesse circuito fechado de segurança, ele ajudou Davi. Os grandes homens de Deus tiveram pessoas assim, que chegaram para ele, olha, Jesus fala para o seu discípulo, né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo coisa que vocês nem imaginam. Ah, tá bom, João, você vai beber o cálice que eu vou beber, mas sentar à minha direita e à minha esquerda cabe ao Pai, não a mim. Entendeu? Vocês estão pedindo coisas que vocês não estão. Vocês não pensam. Então tem pessoas que você tem que falar, cara, aqui eu vou rasgar meu coração, aqui eu posso me desnudar. Não, você não pode ficar desnudo em qualquer ambiente. Não é verdade? Você não, e literalmente falando, você fica pelado em qualquer ambiente? Não fica. Sim. Mas num ambiente seguro, você fica. Sim. O médico vai me examinar um problema que eu tenho. Você está num ambiente seguro de alguém, um profissional que está ali para te ajudar, para solucionar o seu problema. Você tem coragem de tirar a roupa. Não é assim? Sim. Então tem lugar que eu tenho coragem de me desnudar. Por que eu tenho coragem? Por causa da segurança, da construção. Então, nós não precisamos ter medo de ficar nu. Porque a nudez expõe de fato quem eu sou. Eu preciso saber em que ambiente que eu faço isso. Pessoa de confiança, né? Claro. Falam que todo general romano, quando voltava a Roma, depois de uma vitória, Roma estava em festa, né? Jogava flores e as pessoas cantavam, instrumentos tocavam até ele chegar em César, né? E na carruagem ele estava sozinho, mas sempre tinha o seu escudeiro, seu amigo, né? E falam que a todo tempo ele repetia no ouvido do general Memento Mori. E essa frase significa: você é homem e vai morrer. Você é mortal. Você é um homem e vai morrer, porque aquilo tudo, aquela glória toda não o colocasse no lugar onde ele se achava imortal. Essa questão de glória, né? Sim. A crítica às vezes te tira, a crítica às vezes te protege do ego. Muito bom. E é isso, gente. Eu acho que foi um papo incrível aqui com o nosso pastor hoje. Dê a sua opinião. Se você gostou. Dê o seu like se você gostou. Escreva a sua opinião. A sua opinião é importante, né, pastor? Verdade. Com certeza. E nós ficamos por aqui. Se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilha, ouça e fale para os seus amigos. Em breve nós estamos de volta. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe vocês.